Você sonha morar no exterior, mas tem medo de não se adaptar? Ou já está morando e sente que as coisas não estão indo tão bem? Eu sei muito bem o que é isso. Eu sou Helena Araújo, eu sou uma ex-funcionária pública, larguei 2 concursos no Brasil e estou há quase 8 anos empreendendo em Portugal. E justamente nesses quase 8 anos, eu acabei percebendo alguns aspectos, né, hábitos que fazem brasileiros retornarem, né, para o Brasil e não se adaptarem aqui em Portugal, e acredito que acontece isso também quando vão para outros países. Então eu quis trazer aqui os 12 hábitos que comprometem essa adaptação. Então, quem já me conhece sabe que, em respeito ao meu tempo, ao seu tempo, trago aqui sempre o meu caderninho para que o vídeo seja com mais informação possível, mas sem enrolação. Então vamos lá para o primeiro hábito que prejudica essa adaptação, que dificulta essa adaptação. Comparar tudo com o país de origem. Fazer comparações constantes, geralmente de forma negativa, entre o novo país e o de origem, o que impede de apreciar e aceitar a nova realidade. Claro que somos seres humanos, então sempre vamos comparar, quer seja positivamente, quer seja negativamente. Então, tanto de um lado quanto do outro, prejudica. Mas brasileiros que vêm e colocam sempre essa comparação de forma negativa. Mas no Brasil as pessoas eram mais calorosas. Mas no Brasil eu sentia que isso daqui era melhor. Vai dificultar apreciar o país que ela escolheu morar. Então, o primeiro hábito que dificulta essa mudança para o exterior. O segundo, desconhecer as normas sociais e de etiqueta. Não pesquisar ou observar como as pessoas interagem, o que pode levar a gafes e mal-entendidos. Um exemplo, aqui em Portugal, os portugueses são mais diretos. Quando eles não querem algo, eles facilmente falam não, ou então às vezes falam de forma mais direta. Já nós brasileiros, a gente tem a dificuldade do não, a gente tudo é mais da amizade, e assim, esse choque cultural de ser mais direto do português faz com que muitas pessoas, mas é muito grosseiro, e na realidade não, são aspectos culturais diferentes um do outro, e isso pode prejudicar também se adaptar no novo país. O terceiro, achar que mudar de país resolve todos os problemas. Ter a expectativa de que a mudança geográfica solucionará questões internas e pessoais, que inevitavelmente vão ressurgir. Então, vou dar exemplo aqui de um caso que eu conheci e que não é o único. Era um casal que não estava mais se dando tão bem no Brasil, a relação não vinha sendo, não estava bem, tinha filhos, resolveu mudar para Portugal, com a expectativa de que o casamento melhoraria no novo país, e o óbvio aconteceu, não melhorou, até piorou, a ponto de realmente se separarem. O ex-marido voltou para o Brasil e ela ficou aqui com as crianças em Portugal. Mas ficou claro que não resolveu. Então, vim com essa expectativa de que achar que problemas vão deixar de ser resolvidos só porque está mudando de país, também é um hábito que atrapalha bastante essa adaptação. O quarto, criar expectativas irreais sobre a vida no exterior. Idealizar a vida fora, pensando que tudo será perfeito e fácil, o que leva a grandes decepções. Então, assim, expectativas irreais é uma das coisas que mais frustra. O 12º é o principal de todos. Inclusive, eu peço que você fique até o final do vídeo, que de todos esses que eu tô colocando aqui, o 12º, sem dúvida, é o que faz mais
pessoas voltarem para o Brasil por não conseguir se adaptar à mudança de país. Mas esse daqui, o quarto, o criar expectativas irreais, é muito comum a gente ir naquela euforia de que tudo vai ser mil maravilhas e chegando a gente percebe que não é bem assim, pelo menos no início e pelo menos para a maioria. Aqui eu não tô colocando os afortunados, né? A pessoa cheia da grana e que a vida tá feita e que se quiser ir, voltar. Mas eu tô falando aqui da maioria que ao mudar de país abre mão de muitas coisas, precisa juntar um dinheiro, o psicológico, né? É um trabalho bem mais complexo. Essa mudança, essa adaptação. O número 5, não se planejar financeiramente de forma adequada, chegar ao país com dinheiro contado, sem uma reserva de emergência para cobrir os custos iniciais e imprevistos até conseguir estabilidade. Cada um sabe até que ponto o seu planejamento financeiro para mudar de país. Mas a gente sabe que quanto mais recurso financeiro a gente consegue juntar nessa mudança, melhor. Então, assim, eu já coloquei aqui em outros vídeos, né? Nunca menti para ninguém. Eu consegui, a decisão de ter vindo para Portugal foi em dezembro de 2016 e a minha mudança foi em setembro de 2017. Então, assim, não foi um período tão longo e consegui juntar em torno de 10 mil euros, né, que para a época 2017 até que era razoável, mas assim, não se enganem, não durou nem 3 meses. E pelo fato, como é que eu posso dizer, de eu perceber isso, que não era um valor e que eu vinha para empreender, não vinha à procura de um trabalho, eu sabia que eu tinha que procurar algo imediatamente, e mesmo coisas que não fosse da minha área. Então por isso que eu fui trabalhar em bate-porta, depois eu fui trabalhar em limpezas, sempre com a intenção de entrar euros, né? Porque eu realmente queria dar certo aqui em Portugal. Mas tem muita gente, tem gente que consegue vir com uma reserva maior e outras com dinheiro mínimo. Mas, sem dúvida, os primeiros meses de adaptação, a gente não pode, como é que se diz, não ter essa noção de que é onde vai ter os maiores custos, porque quando a gente vai procurar uma casa, é onde a gente vai pagar não sei quantos meses adiantado, vai ter que pagar o calção, a questão dos móveis, se a casa estiver mobiliada, já não tem esse custo, mas provavelmente o aluguel, né, o arrendamento vai ser maior, e se caso não, vai ter que comprar os móveis. Então a pessoa tem que vir com essa consciência da questão financeira. E assim, tem um livro que eu vou até mostrar aqui para vocês, o da Annie Duke, Pensando em Apostas. E aí ela coloca justamente isso, né? Decidindo com inteligência quando não se tem todos os fatos. A Annie Duke, ela é uma ex-jogadora de pôquer, e o que o livro trata? Na questão da tomada de decisão. Ela, diferente do xadrez, o xadrez, a pessoa que ganha o xadrez, ela conta apenas com a sua habilidade. Mas um jogo de pôquer, ela tem a questão da habilidade, mas também ela conta com a sorte. É diferente do jogo de xadrez. E aí o que acontece? Qual é a lógica da Annie Duke? E por que eu trouxe esse livro nesse contexto aqui do planejamento financeiro? Tem muitas pessoas que postam na internet assim: eu vim com 1.000 euros e me dei super bem em Portugal. E outra pessoa que veio com recurso financeiro, sei lá, para 1 ano, né, de adaptação no país, e não deu certo. Voltou para o Brasil. E aí a pergunta que fica é: qual dos dois tomou a melhor decisão, independente do resultado? Sem dúvida, aquela pessoa que juntou, né, mais reserva financeira, sei lá, para 1 ano, do que aquela pessoa que só juntou 1.000 euros e veio embora. Mesmo aquela pessoa que juntou 1.000 euros e que deu certo no país,
Isso não quer dizer que a decisão dela ter vindo com apenas 1.000 euros no bolso foi uma decisão acertada. Então o livro mostra que, assim, às vezes a gente não pode pensar só no resultado, e sim tomar a decisão pensando estrategicamente, que às vezes uma boa decisão vai ter um mau resultado e que uma má decisão também pode ter me confundi agora, e eu não vou editar, como vocês sabem. Uma má decisão pode ter um bom resultado e uma boa decisão pode ter um mau resultado, né? Então é justamente disso que trata o livro. Quem está assistindo agora, provavelmente o link não vai estar na descrição, mas quem está assistindo para depois, daqui umas semanas, eu vou deixar o link. Quem quiser ter esse livro, né, comprar esse livro pela Amazon, tanto do Brasil quanto daqui, né, de Portugal, a Amazon.es, da Espanha, que atende toda a Europa. Eu acredito, é um livro muito interessante, e comprando com esse link vai estar me ajudando e vai estar comprando ao mesmo preço de comprar diretamente pela Amazon, tá bem? Mas eu acredito, para quem tá tendo essa decisão de mudar de país, transição de carreira, é uma ótima autora. O número 6 agora. Manter o mesmo padrão de vida imediatamente. Não compreender que no início pode ser necessário reduzir custos ou até trabalhar com o que não gosta até que a situação financeira se estabilize. Muitos, mas inúmeros brasileiros conseguem juntar um certo valor, e aí o que acontece? É vislumbrante, a gente fica vislumbrado com a Europa, quer queira conhecer o Portugal, né, de norte a sul, quer seja conhecer a Europa, porque assim, diferente do Brasil, que as passagens aéreas muitas vezes são caras, aqui a gente consegue viajar relativamente mais barato. E ainda tem a questão, imagina, vou conhecer a França, vou conhecer a Alemanha, vou conhecer, né, esses países. Então muitos brasileiros vêm querendo imediatamente. Mais uma vez, quem tem condições financeiras para fazer isso, perfeito, não estou condenando aqui, mas aquela pessoa que veio com a intenção de morar no país, de dar certo, não veio com tanta reserva financeira assim, mas se vislumbrar no início e querer manter o mesmo padrão de vida, eu falei aqui em questão das viagens, mas pode também em relação a carro. Não, eu quero e vou comprar um carro zero, eu vou, nem que seja de entrada, e vou parcelar o restante, e tudo tá muito no início. Então, assim, não reduz o padrão de vida, e aí, numa crise ou qualquer coisa que aconteça, ela quebra e tem que voltar para o Brasil, porque achava que o dinheiro daria para mais coisas e no final não deu. Então, manter o mesmo padrão de vida imediatamente dificulta se adaptar nesse novo país, dar certo nesse novo país. Número 7, não pesquisar sobre o custo de vida real, né? Basear-se em informações superficiais e não aprofundar a pesquisa sobre custos de moradia, transporte, alimentação, impostos. Mais um motivo nesse canal, vocês nunca vão ver o quanto é que custa o meu supermercado. Eu sei, eu já estive aí do outro lado que vocês estão, a gente quer saber uma média de quanto custa, mas assim, é muito relativo e não dá pra gente se basear tão superficialmente. É legal fazer um estudo aprofundado, ou então contratar alguém, uma assessoria, um advogado, alguém que te dê esse suporte de realmente mandar real de quanto que ficaria o custo de vida para X número de pessoas, dependendo do número da cidade que quer morar, a questão do que vai trabalhar, se a questão salarial é interessante, se vai compensar a mudança. Então, fazer essa pesquisa mais aprofundada também é a melhor coisa a se fazer se quer
se adaptar nesse novo país, porque senão, quando vai ver, tá apertado, porque achava uma coisa e chegou aqui é outra completamente diferente. Número 8, não ter um objetivo claro com a mudança. Mudar-se sem um plano ou meta definida, o que pode levar à falta de direção e dificuldade de tomar decisões. Então, assim, tem muita gente, eu conheço muito brasileiro que vem assim, eu tô indo morar para Portugal e vou trabalhar com o que der. Para mim o importante é melhor ser pobre em Portugal do que ser pobre no Brasil. Bem com uma mentalidade muito rasa, sem direção. Porque o que acontece? O início, tudo é muito bonito. Então, assim, a pessoa fica vislumbrada, veio para a Europa, as ruas, a calçada, aquele ar de turista, né, morando no lugar onde todo mundo vem turistar, é onde a gente veio morar. Só que vai passando os meses, os primeiros meses ainda é tranquilo, mas vai passando e o tempo aqui passa muito rápido. Não sei o que acontece, mas quando a gente muda de país, as coisas acabam sendo muito aceleradas. E aí quando a gente vai ver, passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, e aquela pessoa que veio sem uma programação, veio assim, vou ver no que dá. Quando ela para pensar, ela está trabalhando de domingo a domingo, às vezes uma folga a cada 15 dias, um mês, abriu mão de um monte de coisa para ganhar um salário mínimo, ou então tem que morar no quarto com outras pessoas porque não conseguem pagar um aluguel para morar sozinha. Então, assim, aquela beleza, né, do início acaba gerando uma frustração e acabam voltando justamente por não ter esse objetivo claro. Eu não quero dizer que no início não precise trabalhar com coisas que não é da sua área. Eu fiz isso. Cheguei e na semana seguinte estava lá batendo porta, né, trabalhando em limpezas, mas eu sabia qual era o porquê que eu estava fazendo aquilo, entendeu? Então esse é um hábito que prejudica a adaptação no novo país. O 9, não conhecer a fundo o seu traço de personalidade. Acho que já viram em outros vídeos, quem não viu pode pesquisar. Eu tenho uma sessão de clareza profissional, aonde, baseado nos nossos traços, segundo a ciência, temos 5 traços de personalidade, aonde boa parte desses traços são genéticos. Então, o que quer dizer isso? Que são difíceis de mudar ou até pode se mudar, mas é muito mais complexo essa mudança, justamente por ser genético. E aí uma pessoa não conhecer esses traços pode prejudicar e muito a sua adaptação. Então eu dei aqui exemplos em outros vídeos. No meu caso, eu tenho um neuroticismo muito baixo. Então, no meu caso, eu me adapto muito rápido. Eu sempre enxergo o copo mais cheio. Aconteceu algum problema, em vez de eu travar, eu tenho a facilidade de desbloquear e dizer, não, o que eu preciso resolver aqui? Mas eu conheço pessoas que, assim, o mínimo de problema ela trava e não consegue raciocinar o que ela precisa fazer para sair daquela situação. Então, assim, quem quiser fazer a sessão de clareza profissional comigo, pode ir lá no Instagram, mandar uma mensagem em inbox, e eu recomendo para todos que estejam tanto em transição de carreira, quanto mudança de país, para conhecer a sua personalidade e já vir criar estratégias em cima desse traço de personalidade, tanto estratégias de morar quanto estratégias de negócio. O 10º, querer que a vida estabilize imediatamente, né? Ter pressa para que tudo esteja resolvido. Esse é um hábito que prejudica bastante, porque a gente sabe que as coisas não vão ser do dia para a noite. Já disse mais uma vez,
Se a pessoa tiver muito dinheiro, ok, mas a pessoa que está iniciando e que vai ter que resolver papelada, coisas burocráticas, é demorado. Então, não vim com essa expectativa de que as coisas não vão se resolver assim imediatamente. Você fica mais tranquilo e acaba não se frustrando. 11º, isolar-se na comunidade de expatriados, relacionar-se apenas com conterrâneos, o que limita a imersão na nova cultura e na prática do idioma. Então, assim, aqui em Portugal acaba não acontecendo muito isso, porque o idioma facilita, né, a conversa entre brasileiros e portugueses. Mas mesmo assim, conheço brasileiros que o seu ciclo de amizades são outros brasileiros, não fazem amizade também com portugueses. Mas acontece principalmente em brasileiros que decidem mudar para países onde eles são obrigados a aprender o idioma local. Então, assim, conheço brasileiros que foram para a Irlanda ou para os Estados Unidos com a intenção de aprender o inglês, só que chegando lá, o vínculo de amizade eram outros brasileiros, até porque é natural do ser humano, a gente se sente mais seguro quando a gente está com pessoas da mesma cultura. Então, só que assim, para se adaptar e aprender o idioma local, isso prejudica bastante. Então, acabam voltando para o Brasil e sem aprender o idioma local. No caso, o inglês. Muitos brasileiros vão para a Irlanda, para os Estados Unidos para aprender e acabam não aprendendo por conta disso. Fica fechado lá na comunidade, sempre entre brasileiros. E, por fim, o 12º, como eu falei aqui, é onde eu vejo que mais pessoas acabam tendo a dificuldade de se adaptar e acabam retornando ao Brasil. E é um hábito, não chega nem a ser um hábito, mas é um aspecto que deve ser refletido ainda no Brasil, antes de se mudar, que é manter o apego excessivo à família e amigos, né? Tem pessoas que têm um apego familiar muito forte, que não conseguem se imaginar sem o final de semana em família, ou aquele grupo de amigos que se encontra todos os meses ou toda a semana. Essas pessoas, às vezes, elas analisam vários pontos numa mudança, mas não pensam nesse detalhe. Então, assim, eu conheço brasileiros que, inclusive, aqui em Portugal, vieram, deram certo, abriram negócios, ganhavam bem, tinham uma qualidade de vida muito boa, mas o apego familiar era tão grande que a saudade doía. Entendeu? Então, independente, para todo mundo pode pensar assim, cara, mas eles tinham uma boa qualidade de vida, mas não tinham visto esse detalhe, refletido sobre esse detalhe. Aqui eu não estou dizendo, mais uma vez, os afortunados, as pessoas, se você consegue de 6 em 6 meses, uma vez no ano, levar toda a família para visitar no Brasil e voltar, ok, ótimo, né? E consegue ficar um ano sem ver, mata a saudade, volta, bacana. Mas tem pessoas que têm um apego familiar, que todos os finais de semana se viam, que era algo muito próximo, e é uma das coisas que mais dificulta, independente se deu bem, pode ter se dado super bem financeiramente, mas se os laços familiares, se essa questão do apego familiar não está bem resolvida, a pessoa acaba tendo que voltar. Agora, eu deixei aqui a tela em aberto para agradecer cada um de vocês. Esse canal, o primeiro vídeo foi no dia 21 de julho, hoje são 20 de agosto, então exatos, quase um mês de canal, e estamos chegando a 1000 inscritos. Somos 988 inscritos e assim, eu só posso agradecer cada um de vocês. É sinal de que vocês estão gostando do que eu venho trazendo aqui. Cada vídeo que eu faço, eu roteirizo. A intenção, é por isso que o lema do canal é
Opinião todo mundo tem, embasamento nem tanto. Então, assim, eu não quero trazer conteúdos rasos, eu quero trazer algo que realmente agregue valor a quem está pensando em se mudar, né, tanto para Portugal ou mudar para qualquer outro país, quer empreender, né, no exterior, e eu só posso agradecer. Agora sim, tem gente que está assistindo aos vídeos, mas ainda não se inscreveu, então se não se inscreveu, por favor se inscreva, dá o seu like se você gostou desse vídeo, compartilha com pessoas que você acha que vai gostar desse tema. E nesse vídeo que eu tô trazendo hoje, não deixa de deixar os comentários. Qual desses 12 hábitos você concorda, você discorda, se você acrescenta mais algum. E eu quero também que deixe nos comentários que eu tô pensando em trazer para os próximos vídeos. Hoje foram os 12 hábitos que dificultam a adaptação em morar em outros países, sair do Brasil para morar no exterior. Só que eu quero fazer um outro vídeo voltado para hábitos que dificulta quem quer empreender no exterior. Então, um aspecto mais de empreendedorismo, não necessariamente de morar, mas com essa visão de negócio. Então, se você quer que eu traga um vídeo mais voltado para o empreendedorismo, deixa também nos comentários e eu te aguardo no próximo vídeo.